Olá, estamos chegando com o programa que leva até você as iniciativas empreendedoras, os resultados e prospecções das companhias listadas no mercado brasileiro. E no BMC Business de hoje, nós vamos falar do setor de shopping e educação. E vamos bater um papo ao vivo com o Lucas Marins, da InvestMind, analista da InvestMind, sobre os impactos das mudanças da reforma tributária para o setor de shoppings. O relator da proposta da Câmara, o deputado Celso Sabino, retirou do texto a parte que incluiria a tributação sobre rendimentos de fundos de investimentos imobiliários. O que isso muda para as empresas do setor? Como a Multiplan, que é hoje uma das maiores empresas de shoppings do país, ainda está otimista aí com a recuperação também dos aluguéis do segundo semestre. E nós também conversamos com eles aí para poder saber mais um pouco sobre isso e um pouquinho mais sobre a companhia. Hans, da Multiplan, agora com vocês, Roda VT. Eu, na verdade, tive o prazer de ver essa empresa antes mesmo de se tornar pública, antes mesmo de ter aporte capital externo. Era uma empresa que tinha, na verdade, só 8 shoppings e naquela época os shoppings eram bem diferentes, inclusive eram shoppings que estariam um pouco mais de acordo com o velho conceito de tempo de consumo. E hoje é bem diferente. Hoje em dia a gente está falando de um shopping onde mais da metade, 60% do mix é muito voltado para experiência e conveniência. A gente tem um ABR que já beira os 900 mil metros quadrados. A gente é uma empresa pública, inclusive a maior empresa de imobiliária em termos de valor de mercado no Brasil. A gente tem 19 shoppings, também temos complexos de torres corporativas, empregamos mais de 80 mil pessoas e é uma empresa que se profissionalizou muito. A Multiplan sempre foi muito conhecida pela inovação. E a inovação, na verdade, ela tem várias partes. A gente pode falar uma inovação de arquitetura, a gente pode falar uma inovação de mix, a gente pode falar de uma inovação de tecnologia. E eu vi isso acontecendo muito nessa empresa. Né? Assim, só para pôr de referência, 15 anos atrás a gente cobrava estacionamento em todos os shoppings, a gente não cobrava, não tinha o mesmo mídia digital, a gente não tinha antenas em cima do nosso shopping, que a gente cobra aluguel, containers, fazer distribuição e que a gente também cobra taxas. Então, a variedade de taxas, a variedade de receitas, a empresa expandiu muito, diversificou muito. E o próprio mix, eu tenho certeza que a gente vai poder aprofundar isso aqui também, a gente mudou muito ele, né? E hoje em dia os shoppings da Multiplan mudam, inclusive até um ponto que é bem interessante, que o próprio nome shopping é algo que a Multiplan já vem parando de usar, né? O próximo shopping que a gente vai abrir no final do ano se chamava Parque Shopping Jacarepaguá e já foi nomeado para Parque do Jacarepaguá, porque com certeza a parte do parque, hub social, é hoje que chama muito mais atenção do que o próprio shopping. Então a empresa hoje em dia cresceu muito. O mercado imobiliário ele tem 3 regras de ouro. Primeiro, localização. Segundo, localização. Terceiro, localização. E, obviamente, a qualidade é um subproduto da localização com ainda uma gestão profissional. Mas a localização é determinante. Logo no começo, como muito bem descrita a Multiplan pelas suas próprias palavras, assim, ela sempre desenvolve shopping no vetor de crescimento. Esse é o primeiro ponto. A gente entende que cada cidade, independente se ela está crescendo ou não, ela está migrando. A gente vê hoje em dia cidades aqui como Rio de Janeiro, São Paulo, onde rapidamente você consegue identificar onde a cidade estava no passado e para onde ela está crescendo hoje. Então, dando o exemplo aqui do Rio de Janeiro mesmo, a Barra da Tijuca, há 20 anos atrás, era um imenso areal. Depois, ela começou a crescer nessa direção, começou a consolidar, e você vê que 10 anos atrás ela já era muito diferente, hoje em dia ela é muito diferente, já muito mais adensada, e o futuro demonstra que provavelmente ela vai adensar ainda mais, inclusive seguindo nessa direção aqui ao oeste, indo também para Campo Grande e Jacarepaguá, que são outros shoppings que a gente nesse momento, entrega há pouco tempo e outro que a gente vai entregar no final do ano. Então esse vetor de crescimento garante um crescimento de longo prazo. Agora, esse crescimento ele tem que ser balizado por todos esses pontos que estão demonstrados aqui no slide. Primeiro, a gente tem que estar em grandes cidades. Grandes cidades, elas diversificam risco. Você tem uma cidade que está focada em uma indústria e você tem algum tipo de problema naquela indústria específica, você tem um risco muito grande. Então você procura um PIB diversificado e grande. O público também, a gente tem um foco mais na classe A e B. A gente entende que o público A e B é muito focado em experiência. O próprio lojista que vende produto A e B, ele tem um custo fixo de marketing muito alto, então se ele vender 10, 20, 30% a mais no nosso shopping, a alavancagem operacional dele
é muito forte e isso se reflete também no nosso aluguel. Então, é importante esse tipo de público barra produto. Da mesma forma, a gente acredita muito nas leis de Newton, quanto maior a massa, maior poder de atração. Então os nossos shoppings normalmente são regionais, a gente quer ter uma presença forte. Para que você se desloque para um shopping, você realmente tem que ter um motivo. Então, além de ancoragem, são lojas grandes que atraem público, o próprio shopping ser grande já ajuda nisso. E isso também nos ajuda a ter uma diversidade de produtos e serviços, que, de novo, fazem com que aquele shopping seja uma grande conveniência no seu dia a dia. Inclusive, uma das frases que temos na empresa é que o shopping é a solução do caos urbano. Hoje em dia, com falta de vagas, com falta de infraestrutura, você tem um lugar que você consegue solucionar a sua vida é algo muito importante. E a consequência natural disso é, escolhendo essas boas localidades, a gente hoje em dia tem uma eficiência por metro quadrado, aqui medida pela venda, muito acima do médio de mercado. No caso, comparado à média brasileira, ela é o dobro. Mas, como já demonstrado no começo, também o Brasil é um mercado muito menor do que outros lugares. A gente tem aqui 600 shoppings, mas realmente shoppings, o perfil da Multiplan são muito, muito poucos. E a Multiplan hoje em dia detém, na verdade, 3% dos 19 shoppings do Brasil e representam 8,5% da venda do varejo de shopping centers. Isso demonstra claramente que a busca por qualidade e localização traz essa eficiência, e esse é o nosso foco. Quando a gente compara lá fora, a gente também tem que considerar agora a questão cambial, mas se a gente for voltar um pouco o câmbio, com certeza vocês podem ver que shoppings da Multiplan tem uma eficiência, na verdade, acima dos shoppings americanos e outros lugares do mundo. E isso muitas vezes vem exatamente como uma surpresa, mas a gente tem que entender que os nossos shoppings têm vantagens estratégicas, eles são bem localizados, eles são no meio da cidade, o adensamento de loja dentro do shopping é grande e o fluxo é extremamente maior. O shopping aqui não é um shopping que serve somente de compra, ele é parte do lazer, ele é parte do dia a dia, ele é parte da essência do ser humano, que é gregário. Isso faz que a nossa eficiência por metro quadrado seja muito maior. Não posso também esquecer de dizer que os Estados Unidos, enquanto eu falei que no Brasil estamos com 600 shoppings, os Estados Unidos, incluindo os strip malls, são shoppings menores, são 55 mil. Os regionais, assim, vamos lá, tamanho Multiplan, são 1.000. Então, assim, obviamente lá tem existem muito mais shoppings. Só que os Estados Unidos tem um problema muito maior. Na primeira regra que eu ensinei, as primeiras 3, né, que são de localização, eles, como já têm uma cultura de compra por catálogo, porque eles, na verdade, veem o consumo como uma atividade, eles estavam dispostos a se locomover. Então, muitos shoppings, na verdade, nos Estados Unidos, ficam a 20, 40, 60 quilômetros da cidade e as pessoas deslocam para lá. No momento como esse, que você busca conveniência, no momento desse onde os shoppings até servem de centro de distribuição de produtos, aquela localização não ajuda. E a gente vê que nos Estados Unidos, hoje em dia, os shoppings não são mais referência. Ironicamente, a gente hoje em dia consegue muitos consultores internacionais vindo conversar com a Multiplan para tentar replicar o que acontece lá fora. O único replicar aqui o que lá fora. E o que a gente vê como desafio? É conseguir replicar um projeto multiuso com centro médico, com academia, com residencial, com comercial a 60 km da cidade. Então, quando você não respeita essa primeira regra, você vai ter um problema para todo sempre, porque shopping não tem roda. Então, o fato da gente ter shoppings muito bem localizados nos dá uma grande vantagem estratégica no Brasil, mas até no mundo. Nesse sentido, eu acho que a gente pode falar que a gente tem orgulho de ser brasileiro. A gente estaria na vanguarda de como um shopping deve se posicionar para o futuro, sendo não um ponto de venda, mas sim uma parte da essência e do dia a dia das pessoas. E é assim que a gente deslumbra os nossos shoppings se diferenciando dos americanos. Mas antes mesmo de eu falar exatamente da mudança da Multiplan, eu acho que vale até falar um pouquinho da mudança do próprio consumidor. O consumidor mudou muito, e isso que, na verdade, gerou essa migração. A gente hoje em dia vê que, junto talvez com a própria Multiplan, o segmento todo mudou, né? Antigamente, quando você pensava em shopping, você pensava em alguma necessidade, você ia lá para consumir, a loja era um ponto de venda. Quando você se alimentar, e ainda é assim em vários lugares do mundo, é nada mais do que uma praça de alimentação com algum fast food. Quando você vai pensar em serviço, o único é cinema. Isso já mudou há muito tempo.
Hoje em dia, quando uma pessoa pensa no shopping center, ela não pensa lá, eu vou comprar algo. Eu diria que, normalmente, quando se pergunta o que você foi fazer no shopping, a pessoa até foi lá comprar alguma coisa, mas ela falou também, não, eu fui almoçar com os amigos, eu fui passear, eu fui, na verdade, levar uma roupa para costurar, eu fui ir para o cinema. É muito mais diversificado. Além das atividades de dia a dia, como o próprio médico que a gente tem lá, academia. Então mudou muito esse uso do shopping. E aí as lojas que também tem uma pegada mais forte de varejo, mudaram muito. Hoje em dia, uma loja que está tentando ser um ponto de venda, provavelmente vai ter dificuldade. Ela tem, na verdade, uma estratégia que eu diria estar um pouco ultrapassada. Uma loja, hoje em dia, num shopping, ela deve oferecer mais do que isso. Você tem que ter na loja um lugar de experimentação, de logística reversa, de distribuição, de ponto de contato, e assim por diante. Assim, vamos supor uma loja de maquiagem. Ela deve ter produto para vender, mas é muito importante que ela também tenha, obviamente, espelhos e cadeiras. E lá eles possam treinar a pessoa a usar aquela maquiagem para no futuro comprar online, na loja ou como for. E a mesma forma você tem que oferecer então para o lojista também, para o cliente talvez uma festa ou um parque de diversões dentro de uma loja de brinquedos ou uma experimentação de chocolates, uma loja de chocolate, tem que ir além. Então o que a gente vê é que, de forma geral, eu diria que o varejo está mudando e, sinceramente, as lojas físicas vão ser menos, mas maiores. A gente vê hoje em dia a migração do que é um ponto de venda para o que é chamado internacionalmente de flagship store, ou aqui também conhecido como loja conceito. E o lojista não vai ter mais 100 lojas naquela cidade, ele talvez vá ter 20, 30, mas onde ele quer ter essa loja conceito? Nas melhores localizações. E a gente tem que oferecer isso. Uma loja grande e que a gente tenha diversos serviços para ela. E por fim, obviamente, quando a gente vai falar dos segmentos, eles ficaram muito mais diversificados. O que antigamente serviço era cinema, hoje em dia você vai ter academia, você vai ter centro médico, você vai ter loja de tatu, você vai ter uma ótica, você vai ter uma farmácia, você tem muito mais. Quando você fala de alimentação, não é mais fast food. Você vai ter restaurantes renomados, você vai ter um deli, você vai ter food trucks, é muito mais diversificado. E obviamente essa diversificação reduz o risco e aumenta até o poder de barganha na hora de você negociar o seu mix, de negociar, na verdade, seu metro quadrado, porque você não é dependente de um lojista. Você pode ter de tudo, como nesse momento, inclusive, a gente vê centros médicos crescendo muito, restaurantes de chefes renomados crescendo, e isso pra gente acaba sendo uma oportunidade. A gente brinca que o shopping é feito de tijolo, mas ele é orgânico, ele se adapta e ele muda. Ele muda. Inclusive, a gente vê hoje em dia a gente adaptando a arquitetura. O shopping hoje, antigamente, era nesse formato mais de caixote. Ele hoje em dia, ele tem parques do lado de fora, ele tem um deck no lado de cima, o estacionamento ele é usado para eventos, food trucks. Em volta do shopping a gente faz corridas, dentro dele a gente bota uma pista de patinação. A diversidade e o contato humano que a gente oferece no shopping é nada mais do que a consequência dessa demanda dos novos hábitos do consumo. Existe uma ideia de vendas online, mas vendas online não é realmente a estratégia atual. A multicanalidade também não é a estratégia atual. Realmente o que a gente vê como uma estratégia de sucesso é a omnicanalidade. É o fato de você poder surfar o que é melhor para você, cliente, né? A gente aqui não deve impor um canal, a gente não deve impor uma forma. A gente tem que oferecer para você a opção de, por exemplo, você quer comprar um terno. Bem, você primeiro quer ver se você já tem o tamanho G do terno, ou seja, qual for, na loja. Mas depois você vai ir para a loja e você vai provar o terno. Depois você pode pedir para entregar na sua casa. E aí, se você não ficar certo, você volta para a loja e muda ou manda entregar. Esse foi um caminho. O outro caminho é uma pessoa que, na verdade, vai para a loja para ver se tem um tamanho, ver se tem a cor que quer e fala, não, manda para minha casa que eu prefiro provar lá. E depois você paga online e se tiver que fazer um ajuste, você vai na loja ou nem faz. Então, assim, o que a gente tem que ver no futuro é que o mais importante é que a loja consiga juntar o físico e o digital. Porque o futuro não é só físico e o futuro não é só digital. O futuro é o que for mais conveniente para o nosso cliente. E esse tem que ser o foco. A gente oferecer
ao nosso cliente o melhor dos dois mundos. E isso também reflete no próprio shopping. O nosso shopping hoje em dia tem um aplicativo que é o Multi, e o Multi oferece você a opção de você pagar estacionamento via aplicativo, pegar os cupons de promoção, em vez de ficar na fila, você, no conforto da sua casa, você faz. E até essas questões que eu falei de estoque, você pode reservar um restaurante, reservar um cinema, você pode ver os horários da sua academia, você pode ver o mapa do shopping, você pode desenhar a sua rota, você já começa a fazer tudo da melhor forma. Você prefere fazer isso fisicamente? Faça fisicamente. Você prefere fazer digitalmente? Faça. O que a gente tem que oferecer para você é a melhor forma. E o lojista vai integrar isso da mesma forma. Ele começa a falar, olha, se eu tiver que ficar só no online, eu vou ter um problema, porque eu tenho vários consumidores para expor o meu produto, mas eu também tenho muita competição. O que a gente percebe é que muitas lojas começam a ver que o que é cobrado de muitos marketplaces, ou seja, lojas virtuais, é um take rate, uma taxa para expor essa loja muito alta. E o shopping center acaba ficando quase barato, porque ele tem um aluguel que é fixo, mas ele, ao mesmo tempo que ele te oferece esse fixo, se você tiver uma venda muito alta, você tem um ganho de escala muito grande. E você ainda tem outras vantagens que você talvez não tenha online, como a experiência física, como um centro de distribuição e assim por diante. Então a gente vê hoje em dia claramente que a loja precisa migrar para essa visão de eu tenho que fazer o que é melhor, não para mim, mas para o cliente. E o que a gente vê hoje em dia é que o cliente quer os dois mundos. Quando eu entrei na empresa, o consumo ainda era um dos pontos, os pilares do shopping center. Isso vem migrando muito. Eu vejo frequentemente com meus amigos, quando alguém fala, não, falei com uma loja de vestuário e ela falou que agora está indo muito bem ou muito mal. E isso obviamente é importante, mas a gente tem que entender que vestuário hoje, no nosso mix, é menos de 1/3. E normalmente quando eu falo isso, as pessoas se impressionam porque, de novo, muitas vezes tem uma visão muito antiga do shopping center. E hoje em dia, quando você tem roupa no shopping, vestuário, não é na verdade uma venda de uma camisa branca ou uma meia preta. Não, você vai buscar um terno que você tem que ver o caimento, um vestido que você quer ver o tecido, você vai ter roupa especializada, seja para esportes, seja para gestantes, seja para bebês. Eu mesmo, hoje em dia, tenho uma filha e muitas vezes eu vejo que eu comprei uma roupa, não é grande bastante. Eu preciso correr para o shopping para comprar uma roupa nova porque ela está crescendo tão rápido que se eu esperar uma entrega, eu vou ter problema. E, obviamente, aí na hora eu consigo escolher, ver o tecido. Então, hoje em dia, você tem que ter um tipo de mix que ele ajuda muito na sua necessidade imediata e que te dê também toda essa experiência de provar o produto, ver o produto, conversar com o lojista e assim por diante. Da mesma forma, a gente vê já há anos, na parte de artigos do lar, por exemplo, uma redução. Inclusive, nesse gráfico que vocês estão vendo, a gente vê a distribuição de mix e embaixo você vê também um número que é como o mix mudou. E você vê que artigos do lar vem perdendo espaço. Agora, mais do que o artigo do lar perdendo espaço, ele também foi parcialmente reposto. O que eu quero dizer com isso é, em vez de ter uma loja que vende o produto, a gente hoje em dia vê muitas lojas que expõem o produto. Porque quando aquelas lojas que vendiam o produto começaram a sair, os donos das marcas daqueles produtos começaram a falar como é que eu agora vou mostrar se no meu micro-ondas cabe o Tupperware daquela dona de casa? Como é que eu posso mostrar de uma forma clara como é o design bonito, inovador e slim dessa TV? E essas lojas começaram a abrir no nosso shopping. E teve então uma migração de loja que está ali para só te entregar o produto para uma loja que quer expor. E isso eu já tenho falado também, da parte de serviço, como mudou. Hoje em dia tem várias lojas pequenas, especializadas, seja para diversão, seja para necessidades básicas. Da mesma forma como o artigo diversos hoje migrou para um produto, por exemplo, mais de necessidade imediata, seja obviamente o chocolate, mas também para frutas frescas, algum deli, alguma coisa mais especializada, além de coisas como um oculista, algum serviço específico que você precisa realmente estar lá. E bem, alimentação, eu acho que nessa pandemia a gente teve que conviver com a ideia de comer mais em casa, e bem, minha esposa cozinha extremamente bem, mas obviamente que a gente também sente saudade de poder ter a conveniência de não ter que lavar os talheres depois, ter uma pessoa com a carta de vinho extensa, podendo servir a gente. E então, com certeza, é algo que tem aumentado bastante e segue muito forte nos nossos shopping centers.
shopping da Multiplan, ele é muito pautado nessa questão de experiência, desse contato pessoal. A gente, quando faz as campanhas de Natal, a gente tem milhares de pessoas juntas. A gente, quando faz as corridas, são muitas pessoas. Quando a gente faz os desfiles de moda, todas as festas, é muita gente. Isso, obviamente, está vedado. Só que a gente vai além, não só isso está vedado, como tem restrições de capacidade, os quais temos que controlar quantas pessoas entram no shopping, como ainda existem restrições de horários. E independente se o seu shopping é ruim ou bom, se ele está fechado, ele não rende. E isso, então, para a gente foi com certeza devastador. A gente teve aqui, nesse gráfico, vocês podem ver um percentual de horas mensais de ocupações, e em abril os nossos shoppings estavam basicamente fechados. E isso teve um impacto direto nas nossas vendas. E como eu estava falando anteriormente, o nosso aluguel é extremamente previsível. Então é muito difícil você não ter o aluguel sendo cobrado de acordo com o contrato. Mas nesse momento, a Multiplan, pela primeira vez, abriu uma exceção. Ela entende que ela vem trabalhando o mix dela os últimos 10 anos. O lojista que a gente tem no nosso shopping hoje, a gente tem orgulho dele, é um ótimo lojista. E a gente vê ele como parceiro. E a gente vai fazer de tudo para que ele consiga se manter no shopping. Então, logo em março, a Multiplan tomou drásticas atitudes. Ela reduziu o fundo de promoção a zero, porque, bem, o fundo de promoção é utilizado para fazer grandes eventos e esses estavam banidos. A gente reduziu o nosso custo condominial pela metade, tomando diversas atitudes, reduzindo os custos em processos, em contratos, e isso, obviamente, para o lojista era um alívio. E, por fim, ela tomou uma das medidas mais severas. Ela também não cobrou o aluguel dos lojistas nos dias que estavam fechados. Isso, obviamente, foi um grande alívio para o varejo. Relembro, a Multiplan emprega mais de 70 mil pessoas, direto e indiretamente. Então, ao a gente ajudar o lojista, a gente está indiretamente ajudando 70 mil empregos, além de todos os sub-indiretos que vão ajudar aquele empreendimento a seguir. E a gente seguiu com essa estratégia, dando esses descontos ou reduções contratuais à medida que os shoppings permaneciam fechados. Mas, obviamente, à medida que os shoppings iam reabrindo, iam flexibilizando um pouco o distanciamento social, ou mais especificamente o horário, a gente começou a ver automaticamente a venda voltar. E esse é um ponto que nos deixa bastante orgulhoso. O que a gente percebeu em várias praças, os shoppings ficaram fechados por 5 meses. As pessoas tiveram que aprender não só a comprar online, mas a dar aula para os filhos online de forma calma, compreensiva. Tiveram que aprender a cozinhar, mesmo que seja com um influenciador de última hora. Eles tiveram que aprender a fazer home office e tentar não ter problemas com as conexões e por diante. E eles se adaptaram, as pessoas passaram por essa fase. E quando o shopping, depois de todo esse treinamento, reabriu, o que a gente viu? Que as pessoas automaticamente voltaram para o shopping. Isso ficou claro, então, que o shopping era não um tormento, uma necessidade como acontece em shoppings lá fora, e sim algo prazeroso, algo que eles sentem saudade, algo que eles querem fazer de novo. E vocês veem como a retomada foi rápida. No quarto trimestre, a gente já teve momentos onde o shopping chegava a estar 90% do horário normal. E a gente teve, então, shopping centers já com o aluguel superando o aluguel de 2019, que não tinha pandemia. Então, isso nos deu um grande conforto. A gente realmente percebeu que os nossos shoppings eram demandados pelo nosso público. Agora, infelizmente, no período trimestre, após um janeiro e fevereiro extraordinário, a gente teve que lidar com um novo fechamento, que foi essa nova onda. Foi um momento muito triste, a gente teve que, então, a fim de estar ajudando a sociedade, seguindo os melhores procedimentos e as autoridades, a gente reduziu o horário para 26%. Isso teve um impacto direto em nosso aluguel, em nossa inadimplência e, bem, por outros motivos, até um pouquinho na ocupação, mas logo depois, em abril, esse número já foi para 41%, e agora, na primeira semana de maio, a gente já chegou a 86%. E de acordo com os decretos que saíram desde então, a gente já está voltando à marca de 90%, o que para nós nos deixa extremamente aliviados e também otimistas em relação aos resultados futuros. Como eu já disse, a gente tem uma parceria com o nosso lojista, a gente quer que ele permaneça, mas ao mesmo tempo também temos aqui os nossos investidores que temos que
prezar e buscar lucro, e que tem aí uma perpetuidade do business. Sendo assim, a gente começou com essas reaberturas a cobrar mais aluguel, e isso obviamente levou alguns lojas específicos a ter uma inadimplência maior. A inadimplência ficou igual no segundo trimestre do ano passado? Não, ela está abaixo, mas com certeza a gente teve que cobrar um pouco mais e isso levou um pouco mais a inadimplência. Mas o resultado final, a gente vê, foi um ótimo equilíbrio. E como a gente vê isso? Pela própria ocupação. Hoje em dia, a nossa taxa de ocupação, ela está em quase 95%, ela está em 94,6%, que aliás é acima da média brasileira ou a média americana fora de uma pandemia, né? Então é uma ocupação extremamente alta. Mas mais do que essa própria ocupação, que ainda é bastante alta e até sou otimista acreditar que ela pode crescer no futuro próximo, a gente vê, e esse otimismo na verdade vem pela locação. O quanto a gente hoje em dia está locando. A gente vê nitidamente uma busca de shopping de qualidade. É um fenômeno que a gente chama flight to quality, né? Quando você tem uma crise, quando você tem aqui algum risco, normalmente se busca um porto seguro, um lugar que você acredita. Então, hoje em dia a gente percebe que existe uma migração para os melhores shoppings do Brasil. Imagina você é um lojista de uma joalheria na rua, quanto você não teria que investir em segurança que a Multiplan oferece, quanto você como restaurante não teria que investir em estacionamento que tem no nosso shopping, quanto você, um fast food, vai ter que investir para limpar talheres e criar fluxo, enquanto que a gente pode limpar todos os talheres de uma forma unificada, pegar aquele resto de comida, transformar em adubo para botar nos nossos parques que atrai novas pessoas. O que a gente vê é que hoje em dia, e tem uma migração não só para o online, que inclusive agora está um pouco mais estabilizado, mas uma migração desses lugares mais frágeis para os melhores shoppings. E a gente também compete nos eventos, no marketing, na economia de energia. Por exemplo, o Multiplan, ela tem hoje em dia uma estratégia ESG muito forte, e a gente tem painéis fotovoltaicos. O Village Mall aqui na Barra da Tijuca, toda a eletricidade dele é gerada por painéis fotovoltaicos da Multiplan. Além disso, obviamente, reduzir a emissão de carbono, isso reduz o custo de eletricidade. Imagina você tendo salão de beleza, tendo altos custos de eletricidade em algum lugar que não seja no shopping da Multiplan, aí você entra na Multiplan e vai ter uma redução de 50%. Né? Então, essas vantagens que um shopping de qualidade traz, sem nem querer falar da própria localização, fazem com que os nossos shoppings sejam muito demandados. E a gente vê que, hoje em dia, a gente está quebrando, pelo segundo trimestre seguido, o recorde de locação. A gente locou quase 17 mil metros quadrados de ABL, e o que nos dá muito orgulho é que desse ABL que a gente está locando, essa área de shopping, área bruta locável, 86% são lojas que já estão presentes nos nossos shoppings e querem expandir. Então é um lojista que já conhece a Multiplan, está na Multiplan, vê o que acontece na Multiplan e fala: eu acredito e eu quero expandir. Então isso, na verdade, nos dá confiança. O lojista está confiante, as pessoas quererem estar no shopping. Isso faz a gente acreditar que esses indicadores têm um viés de melhora, porque eles não são ditados por nós, eles são ditados pelo mercado. O mercado dita shoppings de qualidade e dita shoppings no dia a dia. Então a gente acha que a gente está no caminho certo. O trabalho de criação de orçamento esse ano foi extremamente complexo, porque a gente teve que, na verdade, tentar prever como seria a vacinação no Brasil, como é que seriam as curvas de contágio, e isso levou a uma revisão constante do orçamento. A gente teve, na verdade, 13 versões de orçamento. Não tenho orgulho disso, mas é o que aconteceu, porque era muito imprevisível. Isso para um business que era tão previsível. Mas uma coisa não mudou desde o primeiro: nossa visão de longo prazo. Então, quando a gente, no primeiro orçamento, falou: olha, é esse shopping que eu vou abrir, são essas expansões que eu vou construir, é esse projeto multiuso que eu vou começar a comercializar, não mudou e segue até agora. Então, a questão é que um shopping center, ele nesse momento está sendo pego por uma pandemia que é temporária, mas ele vai continuar existindo nos próximos 20, 30, 40, 100 anos. E um investimento de shopping center, ele é muito complexo. Ele se inicia na procura de um terreno, passando pela sua aprovação, pelo início de comercialização, depois começa a obra, para depois ela ser concluída, e então
você realmente estará operando e tendo a receita dos shopping centers. Se você pensa em abrir um shopping daqui a 2 anos, você já está 5 anos atrasado. É um trabalho que você já deveria ter começado. Da mesma forma, a obra de Jacarepaguá já tinha começado 2 anos atrás e ela vai ser concluída agora. Eu espero que, obviamente, com isso a pandemia já tenha passado, mas a gente percebe claramente que a população de Jacarepaguá tem nos apoiado muito nesse projeto, tem realmente aguardado ele, assim como os lojistas. Então, assim, ele vai abrir nesse fim de ano, já está mais de 80% locada, as obras estão em pleno vapor, a gente já começa, inclusive, a entregar algumas lojas para que o lojista possa fazer o investimento dele na loja, que também é mais um desafio para o lojista, que a gente está aqui para apoiá-lo nessa fase também. Então, não mudou. Da mesma forma, a gente tem expansões nos nossos shoppings que a gente também deve iniciar, né? Barigui tem uma expansão extremamente grande, de 16 mil metros quadrados, e isso talvez até me remete ao que eu estava falando antes do mix, né? Essa expansão, ela ajuda a fortificar o shopping, a trazer um retorno para o shopping e adaptar o mix. Então, a gente hoje em dia, nesses 16 mil metros, metade vai ser um centro médico, que já está basicamente plenamente deslocado, e é uma adição para o mix, né? Um novo tipo de serviço. Na outra metade, a gente vai ter alimentação, vestuário, vai ter artigos do lar, serviço, então é muito diversificado. Então é algo que a gente vê que é necessário e, obviamente, pode trazer um retorno interessante para o shopping, porque em termos de ancoragem, ou seja, uma loja grande que paga um aluguel muitas vezes mais baixo, porque ela também tem uma vitrine menor do que uma loja satélite, não vou precisar tanto. Então o retorno por metro quadrado, obviamente, fica interessante e é algo que a gente vai tentar desenvolver. Agora, 16 mil metros é maior do que muito shopping no Brasil. Então é uma obra de 2, 3 anos, então tem que começar agora. Da mesma forma, no Diamond Mall, a gente tem uma expansão que a gente quer desenvolver com outros 4.400 metros quadrados, que também a gente iniciou a obra agora, que vai demorar 1 ano para abrir, um pouco mais. Então, isso já demonstra, de novo, que a gente tem que se preparar para o pós-pandemia e não viver ele numa perpetuidade. Então, hoje em dia, a gente tem diversos projetos que a gente quer desenvolver. A gente quer desenvolver expansões, a gente quer desenvolver projetos multiuso e a gente quer desenvolver também os greenfields. Ainda, na verdade, no multiuso, esqueci de mencionar o Golden Lake. Golden Lake é um grande projeto residencial, são 18 torres, ao lado do Barra Shopping Sul, no sul de Porto Alegre. É um projeto super moderno, com grandes apartamentos. Eu diria que é o melhor projeto residencial, não de Porto Alegre, mas do Brasil. Eu acho que é de frente para o Guaíba, com a marina do lado, ou na frente, na verdade, com o shopping, com o parque, com ótimo acesso ao centro. E a gente está, nesse momento, já vendo uma forte demanda por esse imóvel. Então, obviamente, a gente também já está se planejando para começar a desenvolver esse projeto também. E assim, temos vários projetos, né? Temos mais de 150 mil metros quadrados de expansões a desenvolver. A gente tem um banco de terrenos com 840 mil metros quadrados de área privativa a desenvolver. E a gente também tem diversos greenfields, né, novos shoppings que a gente está analisando. A questão de um novo shopping é que ele demora, porque você tem que conseguir aprovação, você tem que inclusive conseguir o terreno, no qual a gente é muito exigente. Como dito, ele tem que ser no vetor de crescimento da cidade. Como mencionado aqui também, aliás, obrigado pelos elogios, no BH Shopping, que na época, quando a gente perguntava onde é o BH Shopping, a única referência que podia dar fica naquele trevo lá no sul de BH. E virou depois o logo da Multiplan, porque a gente falava, é o shopping do Trevo. Hoje em dia, tem todo um centro em volta. Esse é o tipo de terreno que a gente busca, que possa crescer junto. E ele é difícil de achar. Temos hoje em dia já alguns em mente? Sim. Temos que trabalhar nas aprovações? Sim. Então, isso vai ditar o ritmo de quando a gente vai poder começar os novos shoppings. Já uma expansão é diferente. A gente já tem o terreno e é menos risco também, já tem o shopping, já tem o fluxo, então eu posso expandir o shopping, ter um retorno, melhorar o mix de uma forma mais simples. Então eu acho que nesse primeiro momento a gente vai ver um pouco mais de expansões e multiuso, seguido então de outros novos shoppings. Então, tinha mencionado rapidamente anteriormente, aqui tem até com mais detalhe, são todos esses benefícios. Hoje em dia, o varejo brasileiro está se profissionalizando muito. Isso é ótimo, porque isso dá a ele uma maior resiliência, ele vai ter mais sucesso. Então, a gente realmente torce pelo varejo brasileiro e torce por essas mudanças. E o sucesso do lojista também é o nosso sucesso. Mas a gente percebe que alguns tipos de investimento o lojista não pode fazer. Imagina você um lojista que tem 2, 3, 5 lojas. Você vai começar a investir no sistema de entrega, você vai realmente desenvolver um aplicativo com um programa de fidelidade e vários outros serviços? Não. Mas se você entra na Multiplan, você no
Dia seguinte, passa a ter uma estratégia omnicanal, você passa a ter um centro de distribuição, você está incluso num aplicativo que tem não só produtos, mas um mapa onde mostra você a correlação, a conveniência dos shoppings, tem eventos que fazem você ir para o shopping, além de, obviamente, uma empresa por trás que conhece seu cliente e pode prestar um serviço de como melhor chegar naquele tipo de pessoa que entra no shopping center. Então, hoje em dia, o lojista, ele está fazendo cálculo e ele está entendendo que a localização mais cara não é a que cobra o maior aluguel. A localização mais cara é aquele que ela não vende. Então, se aquela loja está agregando para a venda dele dentro ou fora da loja, isso agrega valor. E os shoppings da Multiplan fazem isso. Eles servem como um lugar com vendas absolutamente maior do que a média de mercado e, ao mesmo tempo, agregando valor para toda a sua cadeia. Do omnichannel, do custo para a receita para o risco. A gente busca, então, hoje, o que também é chamado lá fora de fortresses, ou tão chamado fortalezas. São shoppings fortes que fazem com que o lojista que entra na Multiplan fique protegido de novas ameaças. E que mais? É uma fortaleza que se adapta. A Multiplan sempre teve essa inovação e a gente segue com isso. A gente hoje em dia tem um mix que é muito aplaudido por referências internacionais, lojistas, e a gente já está pensando no próximo passo. E eu acho que esse é um conforto que o lojista tem. Ele hoje em dia percebe que muitos shoppings não se adaptaram e não estão preparados para o futuro. E ao mesmo tempo ele percebe que na conversa com a Multiplan, a gente já vai além. A gente está pensando, hoje em dia a minha arquitetura, meu mix é tal, mas no futuro são essas inovações que eu quero trazer para você. São esse tipo de arquitetura. O meu cliente eu quero tratar de tal forma. E uma coisa que também a gente considera aqui muito é exatamente essa atenção aos detalhes. A gente vê hoje em dia vários shoppings e alguns até tentam replicar coisas que outros fazem. Mas não é só replicar, né? A diferença você vê, mas o detalhe você sente. Então o Multiplan é muito detalhista. A gente tenta sempre ir além, a gente tenta sempre melhorar. E o lojista percebe isso. E esses números que vocês veem aqui mostram claramente o quanto a gente hoje em dia está superando recordes e recordes de locação, que a demanda por nossos shopping centers está forte e por lojistas qualificados, profissionais e que entendem que um shopping bom merece um bom aluguel. E isso faz a gente ver hoje em dia a nossa rentabilidade ser acima da média brasileira e voltando a níveis de 2019 e espero eu também no futuro superando. É isso aí, essa foi a Multiplan aqui no BMC Business e a gente ainda vai falar mais sobre as companhias do setor de shoppings por aqui hoje, daqui a pouquinho ao vivo com o Lucas Marins, que ele que é analista da InvestMind. Mas antes eu quero trazer o Alex André, especialista de investimentos, também meu parceiro de todos os dias aqui no BMC Business, já está aqui comigo, Alex. Ontem foi realmente aí um dia até positivo, né, para shoppings, né? Com certeza, Débora, um dia bem positivo, isso deve continuar ao longo do tempo, claro, se não tiver alguma notícia negativa referente aí à variante Delta, né, e também, claro, cenário fiscal político aqui no Brasil. Né, também a relação a preço de shoppings, né, falando preço de tela, ainda está bem descontado, não só a Multiplan, como discutou aqui do Hans, mas também outros portfólios, né, ou seja, até como a própria Iguatemi, a Aliansce Sonae, né, outras empresas também listadas na Bolsa. Então a gente tem uma leitura muito positiva referente aqui ao avanço da vacinação e ao mesmo tempo temos os resultados, né, no segundo trimestre que devem impactar positivamente à medida aí que a reabertura econômica vem aí cada vez mais acelerada e também traz um otimismo em relação aos analistas de mercado, né, Débora? É isso aí, Alex. A gente ainda vai falar também de Ânima por aqui, de Minerva hoje, mas agora a gente vai conversar sobre o setor de shoppings com o Lucas Marins, analista da InvestMind, que já está aqui ao vivo com a gente. Seja muito bem-vindo aqui ao BMC Business, o Lucas. Opa, boa tarde, tudo bem? Obrigado pela oportunidade novamente. Ai, que legal. Lucas, olha só, não sei se você conseguiu acompanhar um trecho aí do que a gente mostrou da conversa que tivemos aqui no BMC Business com o Hans da Multiplan, mas ontem os papéis de administradoras, né, de shopping centers subiam em bloco, né, com o Multiplan inclusive figurando entre os maiores ganhos do Ibovespa. Hoje papéis de shoppings também estão subindo, estão indo bem, né, nesse movimento aí que tem sido atribuído às notícias relacionadas à reforma tributária, já que também ontem o relator da proposta da Câmara, né, o deputado Celso Sabino, retirou do texto aquela parte que incluiria aí a tributação sobre os rendimentos e fundos de investimentos imobiliários. Mas ainda existem os efeitos, né, do fim da tributação do lucro presumido, né, para as empresas do setor imobiliário com mais de 50% de receitas derivativas de aluguéis. Isso ainda é preocupante, na tua opinião?
Então, as empresas do setor, né, as ações têm se recuperado bastante, né? Se a gente olhar, né, desde que saiu a reforma tributária, nessa segunda fase que está do imposto de renda, as ações sofreram bastante, né? Elas estavam aí no pico do ano e, bom, retrocederam até 15, 20% para trás, né? Mas ontem, acho que já vinha sendo construído, né, um consenso de que algumas coisas da reforma iam ser revistas, as ações começaram a se recuperar, né? E ontem o relator veio e, além dele tirar, né, a questão da tributação dos fundos imobiliários, né, dos rendimentos, ele também retirou essa questão da tributação pelo lucro presumido. Né, não sei, para quem não acompanhou, né, as empresas de shoppings hoje, elas divididas em várias SPEs, e essas SPEs poderiam ser tributadas no lucro presumido ao invés de lucro real. Né? E, obviamente, o lucro presumido é uma tributação bem menor, elas acabam se beneficiando disso. Né? Então, com a retirada disso, dessa proposta, né, desse dispositivo da proposta, dá um alívio para as empresas, porque o impacto ia ser grande, né, se a gente fizesse umas continhas básicas, né, o FFO, né, que é o Funds from Operation, né, que é o resultado das operações de shoppings em si, teria um impacto relevante, principalmente ali em Iguatemi, Aliança Sonar e BR Malls, um pouco menos na Multiplan, tem algum impacto relevante que, né, principalmente sobre o valor das empresas, mas acredito que, né, a gente já tinha comentado isso na última vez que eu vim aqui, né, que com a tramitação algumas coisas iam mudar e de fato foi o que veio. Óbvio que a tramitação ainda não acabou, ela ainda vai ser votada, vai para o Senado, né, tem um longo passo aí pela frente, mas o que a gente viu aí, no geral, tanto nas discussões por trás, né, que foi noticiado na imprensa, quanto pelo parecer do relator, é que essa parte aí foi deixada de lado, foi colocada para fora da reforma. Aí o que fica, de fato, é a tributação dos dividendos, né, que eu acho que, diferentemente das outras empresas, que estão totalmente no lucro real, elas vão ter uma redução, né, no imposto de renda sobre pessoa jurídica, mas que, vamos lá, podemos dizer que compensa em parte o imposto sobre dividendo. Né? As empresas de shoppings não vão ter isso, vão ter só um pouco, mas elas vão ser, vamos dizer assim, menos beneficiadas, ou o imposto sobre dividendos vai ser menos afetado, né, por conta dessa redução aí do imposto de renda. Mas acho que no final, se passar como está, vai ser bem melhor do que inicialmente, e o que abre espaço para as ações das empresas continuarem performando bem. E papéis de setores, assim, bom, a gente viu, né, papéis de setores como construção e também o de varejo reagirem mal ao reajuste aí da taxa básica de juros, né, que pode acabar deixando, né, pode favorecer a questão da tomada desfavorecer a questão da tomada de crédito de financiamento, né, tornando isso aí menos atrativo. Só que aparentemente o clima dentro de algumas companhias relacionado a essa questão da taxa de juros não tem preocupado muito, né, foi pelo menos o que o presidente financeiro aí da Multiplan deixou transparecer em uma entrevista recente para a revista Veja. Na sua opinião, juros mais altos podem afetar o setor de shoppings? Olha, obviamente que os juros mais altos não é um cenário bom, né? Mas se a gente parar para olhar, né, o juro alto que a gente está discutindo, vamos lá, a perspectiva do mercado é um juro entre 7% e 8% no fim do ciclo de alta, né, da Selic pelo Banco Central. Se a gente parar para olhar, o nosso ciclo anterior, o juro tinha sido 14,25%. Então, acho que o que a gente tem que ter em mente é que o nosso juro estrutural é bem menor, né? Então, ela deve atingir aí, entre o final desse ano e ano que vem, entre 7% e 8%, e depois retroceder para algo entre 6% e 6,5%, que seria o considerado nossa taxa de juros neutra, né? Que é aquela que não nem aumenta a inflação, nem aumenta o desemprego, né? Então, acho que pode ter algum impacto, mas nada muito relevante, tá? Acredito que o cenário de juros baixos continua dando aí suporte para consumidores e investidores, né? Mais no mercado real, a continuar consumindo, continuar investindo, não vejo muito problema. Acho que no mercado poderia ter algum impacto, porque as empresas de shoppings em si, né, as ações, elas são muito comparadas com a renda fixa, porque como, tirando o tempo de pandemia, né, óbvio, foi um estrago no setor, né, é um setor que tem resultados muito recorrentes, né, porque tem um aluguel mensal que é reajustado pela inflação. Então, tem muitas comparações de taxa interna de retorno dos shoppings com a taxa da renda fixa. Né? Por isso que até chamam esse tipo de empresa como proxy bonds, né? Que seria
comparado à renda fixa, como eu comentei. Então, se os juros foram muito altos, né, pode ter algum impacto, mas hoje, pelo precificação das ações, a taxa interna de retorno dos shoppings ainda é elevada, então não vejo também uma situação que vai perder atratividade. Então, acho que, no geral, não tem muito problema. Óbvio que, se a nossa consolidação fiscal, as políticas de reforma continuarem sendo seguidas, que caso isso seja abandonado, aí os juros podem subir, voltar para aquele valor anterior de 14,25, aí é outros 500, mas acho que no cenário base, a gente não trabalha com isso, acho que não tem muito problema, não. Lucas, segundo o diretor de Relações com Investidores, né, da administradora de shoppings, o Hans, né, que a gente viu falar ainda há pouco aí, entre os meses de maio e junho, a companhia operou com 85% a 90% da capacidade, e com isso a Multiplan está bem otimista aí com a recuperação dos aluguéis do segundo semestre. Mas e você? Você está otimista com o Multiplan ou com outras companhias do setor agora? Lembrando que a gente está aí na prévia já de ver os resultados do segundo trimestre, né? Não, sem dúvida. Acho que a gente tem uma perspectiva muito boa para o setor de shoppings. A gente já tinha desde o ano passado, né? Obviamente, os resultados do primeiro tri vieram piores do que imaginado anteriormente, porque a gente teve a segunda onda da pandemia, que novamente obrigou o fechamento dos shoppings. As empresas tiveram que dar desconto para os lojistas, como disse o Hans aí agora há pouco, né, explicando como é que as empresas se comportaram nesse período. Então, acho que não só a Multiplan, como todas as empresas de capital aberto, tendem a ter uma boa recuperação. Se a gente olhar o ano passado, né, o quarto trimestre, né, com as empresas também estavam operando aí entre 85% e 90% de capacidade, né, de horário, né, em relação ao normal, as empresas vinham mostrando resultados robustos, né? Então, acho que o setor como um todo vai ter uma recuperação boa, mas se a gente olhar Iguatemi e Multiplan, né, como o Hans vem falando, a gente pode dizer que são shoppings mais premium, né? Acho que eles têm shoppings mais voltados às classes mais altas do país, né, de questão de renda per capita, em questão de renda, né? O que vai fazer com que a recuperação deles possa ser um pouco melhor, porque se a gente olhar, né, a gente já tem um desemprego alto, uma inflação alta, que pega principalmente no consumidor de renda um pouquinho mais baixa, né, uma classe média para baixo, né? Então, esses shoppings que têm uma exposição maior a rendas mais altas, podemos dizer assim, tendem a sair na frente. Tanto é que, se a gente olhar performance em bolsa, Iguatemi e Multiplan estão bem mais próximos do nível pré-Covid do que Aliança Sonae e BR Malls. Mas eu acredito que o setor como um todo vai performar bem nessa recuperação. Acho que, passado esse ruído da reforma tributária, volta para o radar, né? Eu acho que deu uma boa oportunidade de compra até para quem acreditava que não ia desenvolver daquela forma, e até se fosse, né, se mantivesse a questão do lucro presumido, voltando para o lucro real, acho que ainda tinha oportunidade de compra ali, né? Mas a gente, aqui no InvestMind, a gente até tem uma preferência pela Aliança Sonae, muito por uma questão de valuation, né? Eu acho que, se a gente olhar, como eu comentei, Iguatemi e Multiplan, elas já andaram bem em relação ao que vinha ao nível anterior à pandemia, enquanto a Aliança Sonae e BR Malls estão ainda mais longe, né, desse nível. Então, acho que nas nossas contas tem mais upside, né, mais o potencial de valorização do que as empresas de shoppings de renda mais alta, e, obviamente, porque elas sempre são a preferida do mercado nesse momento de recuperação. Acho que já passou o momento delas. Eu acho que essas empresas que dependem um pouco mais da atividade econômica para recuperar, o desemprego um pouco mais baixo, tendem a performar melhor agora, nesse momento, né? Perfeito. Muito obrigada aí por tua visão, por tua análise, Lucas. É sempre muito bom conseguir ter profissionais que realmente sabem do que estão falando, entendem do que estão falando. Muito obrigada pela tua participação. Espero contar com você aqui mais vezes no BMC Business. Até uma próxima. Eu que agradeço, e sempre que precisar, estamos aí para estar participando aí das nossas conversas, tá bom? Obrigado e até a próxima. Até a próxima, Lucas. E esse foi o analista Lucas Marins da InvestMind. Espero que vocês tenham gostado desse papo aí sobre o setor de shoppings. E agora a gente vai falar um pouquinho de Ânima Educação, que, com o propósito de transformar o Brasil pela educação, hoje é a quarta maior organização educacional privada do país em número de estudantes, e a terceira em receita líquida, com um portfólio de marcas valiosas, além de ser um dos principais players de educação continuada na área médica. E nós aqui do BMC Business também conversamos com o CEO da companhia, o Marcelo Bueno. Acompanha aí.
Fazendo uma pequena retrospectiva aí para quem ainda não conhece, a Ânima, ela fez a primeira aquisição do ensino superior brasileiro no dia 6 de maio de 2003. Daniel Castanho, Maurício Escobar, eu e alguns sócios, nós fundamos a companhia e foi o primeiro grande M&A do setor de educação, que na época não era nem um setor da economia praticamente. Então a gente vem fazendo aquisições importantes e continuando o legado de instituições aí tradicionais, que fundadas há 40, 50, 90 anos atrás, que estão aí há décadas entregando educação de qualidade nas praças que atuam, né? E nós sempre sonhamos e sempre sustentamos, inclusive publicamente, que na nossa avaliação, a transação de maior geração de valor no sentido amplo, do ensino superior brasileiro, seria a junção das operações da Laureate Brasil com a Ânima. E nós conseguimos realizar esse sonho aí, esse ano agora, com o trânsito em julgado, nós há 3 semanas iniciamos aí a integração efetivamente. Então, é uma operação altamente complementar, a resultante dessa rede, para você ter uma ideia, o poder dessa rede é como se as PUCs do Brasil todas se unissem numa rede, o que é muito improvável, que cada PUC é de uma ordem religiosa, mas esse é o poder dessa rede, que cobre mais de 75% do território nacional, com as principais marcas privadas nas principais praças, praças brasileiras, né? Então, operações altamente sinérgicas, tanto em localização, como também a Laureate tem aí uma equipe maravilhosa, formada por pessoas que estão anos aí na companhia, entregando educação de qualidade, assim como a Ânima. Então também temos pessoas que vão se unir aí nessa nova companhia. Então realmente uma operação de grande sinergia, tá, em todos os aspectos, formando um grande ecossistema, o maior ecossistema de educação de qualidade do Brasil. Nós, assim que tivemos a operação dada entrada no CAD, nós começamos o processo que o CAD permite, que é o planejamento da integração. Então, nós tivemos aí a ajuda de 2 consultorias de grande renome internacional, e que nos auxiliaram a fazer todo o planejamento dessa integração durante esse período que a operação estava sendo avaliada até ser aprovada e transitada em julgada pelo CAD. Então nós fizemos aí, constituímos um escritório de integração, o escritório trabalhou aí com as equipes, nós tivemos acesso às informações que são possíveis, constituímos o Clean Team também para fazer aí trabalho com operações concorrencialmente sensíveis. E quando a operação foi ter o seu trânsito em julgado, ou seja, ela foi aprovada definitivamente, sem nenhuma restrição, nós iniciamos aí a integração já com todo um trabalho de planejamento feito. Pra você ter uma ideia, Débora, eu pessoalmente participei de várias integrações ao longo da minha vida e ao longo da Ânima, e toquei, antes de entrar na CEO, toquei por mais de 10 anos na nossa área de expansão, de M&A, expansão orgânica, e eu nunca tinha feito uma integração na qual, no dia do desembarque, na sexta-feira, 3 semanas atrás, nós já tínhamos todo o desenho organizacional da nova companhia pronto, tínhamos todos os nomes dos executivos, das principais lideranças convidados e com seus convites aceitos. Então, aí nós entramos nessa fase aí de efetiva integração da companhia. E eu estou muito animado, muito feliz. Encontramos uma companhia muito bem gerida aí, a sua gestão aí, faço isso na homenagem ao senhor Marcelo Cardoso, que fez um trabalho com uma equipe brilhante. Então, nós estamos muito animados com as perspectivas que estão se abrindo aí para essa companhia, para esse processo de integração. Como falei anteriormente, a gente fez o primeiro do Brasil. Se você olhar em retrospectiva, nós crescemos ao longo desses 18 anos, mais ou menos metade via aquisições, via M&A, e metade através da abertura de novas unidades, novos cursos com crescimento orgânico, né? Então, o M&A faz parte do nosso DNA. Então, a gente fez esse primeiro follow-on destinado a fazer M&A. Veio aí a pandemia, nós enfrentamos a pandemia com literalmente o tanque cheio, com R$1 bilhão em caixa, que nos deu muita segurança para
para enfrentar esse momento, até podemos tocar nesse assunto depois. E fizemos um follow-on destinado aí a recursos para endereçar a alavancagem aí da operação da Laureate, da aquisição dos ativos da Laureate Brasil. E a área de M&A nossa ela é ativa, nós estamos vendo várias oportunidades, sim, não vamos parar. Em especial, a gente vem fazendo M&A na área da medicina e da saúde também, é uma área que cada vez mais a gente vai intensificar essa operação através da nossa vertical de medicina e saúde, que é a Inspirali. Então, sim, nós estamos sempre muito atentos a oportunidades e muito honrados em termos sido escolhidos por várias famílias, professores, instituições que são fundadas aí há 30, 40, foram fundadas há 30, 40, 50, 90 anos atrás, e que a Ânima é a alternativa para essas famílias para continuar o legado delas, né? Então, a gente tem se especializado nesse propósito, tá? O nosso compromisso, desde o primeiro dia que nós fundamos a companhia, é um compromisso com a educação de qualidade, né? A gente acredita que a educação é para o resto da vida, e a pessoa vai no melhor que ela conseguir ir, né? E conseguir passa por acesso. Acesso seja através de acesso financeiro, de renda, de acesso para conseguir ter educação de qualidade paga, ou via bolsa, ou via programa de incentivo, ou via financiamentos. E também acesso passa por mobilidade urbana. Então a gente sempre abre unidades em áreas em que nós não estamos, ou que em áreas que a gente acha que se colocando educação de qualidade lá, as pessoas vão para a educação de qualidade, uma vez atendida a questão da mobilidade urbana. Então, como eu falei, a gente cresceu metade do nosso crescimento, 3 mil alunos até, agora 345 mil estudantes, metade abrindo unidades e atendendo áreas aí com educação de qualidade. Isso aí nós está sempre presente na nossa estratégia. Claro que agora nós estamos espero que terminando uma pandemia, na qual a nossa escolha, não só pela educação de qualidade, mas também por educação híbrida, há 4 anos atrás, se mostrou a escolha correta. Então, acho que o novo normal, seja qual for, o espaço físico vai ser cada vez mais híbrido, cada vez mais fluido. Então, a gente vê espaço para a educação de qualidade continuar crescendo organicamente. Mais ou menos 4 anos atrás, inspirados aí em alguns movimentos, eu vou dar o exemplo do varejo, tá? E aí tem o exemplo do Magazine Luiza como emblemático. Sim. Naquela época, o varejo estava vendo aí que aquela dicotomia existente entre venda online e venda presencial, como se fossem universos separados, não fazia sentido, né? Eles estavam optando o que eles chamavam na época de omnichannel, né? Ou seja, a Débora não acorda de manhã e fala, eu vou comprar uma televisão online. Você vai comprar um televisor da maneira que lhe for mais conveniente. Tanto faz o canal, né? E a gente, há 4 anos atrás, falou, poxa, a educação não vai ser diferente. Então, essa dicotomia existente entre o EAD, por questões, N questões aí, se institucionalizou no Brasil majoritariamente como um EAD de baixo ticket, qualidade aderente a essa proposta de valor, e o presencial como educação de qualidade, ou seja, 2 mundos, a gente achava que isso não ia fazer sentido. E a gente escolheu na época aí a educação híbrida, né? E achávamos que em algum momento no futuro o estudante seria aquele que escolheria, como um joystick, quanto que ele gostaria de usar de tecnologia na sua relação ensino-aprendizagem individual, né? E a gente se preparou durante esses 4 anos, investindo em sistemas, investindo em TI, investindo em transformação digital, investindo em capacitação de professores para esse mundo, né? E numa sexta-feira, 13 de março de 2020, a gente teve o primeiro protocolo de Covid no campus da Universidade de São Judas Moca, aqui em São Paulo, e começamos a colocar 20 mil estudantes no campus São Judas Moca para estudar em casa, em segurança, recebendo educação de qualidade. Fizemos isso em 5 dias, nós colocamos 145 mil estudantes em todo o ecossistema Ânima para estudar em casa, em segurança, recebendo educação de qualidade. Tá? Então, se repara que aquela visão de 4 anos atrás do joystick, nós somos obrigados a ir ao joystick 100%,
numa tarde de uma sexta-feira. Nessa mesma noite, o governo de São Paulo foi à rede de televisão e anunciou o fechamento das escolas. E nós estamos assim até hoje. Os alunos estão em casa, em segurança. Estamos prontos para voltar desde agosto do ano passado, voltar rotacionando, mas não tivemos coragem, não sentimos segurança para que a gente pudesse fazer esse retorno, mas nossa esperança é que agora, aí, com vacinação, a gente possa, efetivamente, a partir de agosto, voltarmos já rotacionando e voltarmos aí para o mundo com algumas certezas, tá? Eu acho que a gente tem algumas certezas, posso dizer assim. A primeira delas é que seremos muito diferentes do que éramos. Acho que a educação híbrida é a educação que vai prevalecer, aquela escolha, a nossa foi uma escolha correta. Espero, como brasileiro, que a educação de qualidade realmente prevaleça, ou seja, eu acho que uma reflexão durante a pandemia é a importância da educação para o nosso país e da educação de qualidade. Eu que tenho filhos pequenos em casa, eu vejo a dificuldade que foi deles ficarem em casa na pandemia e a importância que a educação de qualidade tem na vida das pessoas. E o Brasil só vai ser um Brasil melhor para nossos filhos, para nossos netos, se a gente levar a sério a educação, principalmente a educação de qualidade. A educação, ela vem, infelizmente, de uma era industrial, né? E não mudou ainda muito. Então, os termos que você falou, grade, né, disciplina, são todos termos da era industrial, né? Então, a educação vai se transformar. A pandemia, a gente acha que ela veio catalisar esse movimento de transformação. Uma educação mais humana, uma educação por competências. Os currículos, na nossa visão, eles vão ser cada vez mais híbridos, cada vez mais por unidade curricular, por nanocertificações, por nanodegrees. E o estudante vai escolhendo a formação dele dentro do conceito de que ele nunca mais para de estudar. Então, nós estamos preparando o ecossistema Ânima para aquele estudante que chega conosco e nunca mais para de estudar. A gente espera que, como há 4 anos atrás, que a gente olhou e falou, lá no futuro, o estudante vai escolher quanto é que ele quer usar de tecnologia, como um joystick, e a pandemia nos fez isso aí ser posto à prova, né? A gente acha que nesse momento a educação está mudando para uma educação que o termo internacional é lifelong learning, né? Uma educação que você, por resto da vida. E o estudante vai entrar no ecossistema Ânima ou na escola e nunca mais vai parar de estudar. E a gente acha que a nossa plataforma tem que oferecer igual a Amazon faz, ou sites aí de e-commerce fazem. Quem fez esse curso fez aquela, quem usou essa disciplina fez aquele, esse nanodegree fez esse. E assim o algoritmo vai oferecendo a formação e as trilhas formativas para que a gente nunca pare de melhorar, de se capacitar e de estudar. Eu acho que essa é uma tendência importante de futuro, sabe? Se pensar dentro de uma ótica de uma educação conteudista do passado, né, na qual ter conteúdo, vamos dizer, na Idade Média, onde as universidades surgiram, lá em Bolonha, o conteúdo estava nas bibliotecas das universidades, né? É ali que tinha conteúdo, né? E os professores eram os detentores do saber. Então, quanto mais conteúdo tinha o professor, mais ele deveria receber. Por incrível que pareça, ainda tem instituições que oram dessa forma, né? Ainda acham que um professor especialista tem menos conteúdo do que o mestre, tem menos conteúdo do que um doutor, e que cada um deve receber mais do que o outro, ou menos do que o outro, por ter menos conteúdo. Só que a educação não é mais conteudista, né? O conteúdo está em qualquer lugar, está na web, está em qualquer lugar. O aluno hoje chega na sala de aula sabendo mais, muitas vezes, conteúdo do que o professor. Então, a mudança de uma educação por conteúdo para uma educação por competências, o que vai importar daqui para frente é a competência que nós temos, que passamos a ter, que nos preparem, nos habilitem para um futuro, seja ele qual for, tão dinâmico, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Então, nós temos que preparar os estudantes com competências para um mundo que vai vir. E não conteúdo mais. Então, quando você começa a olhar com essa ótica, você sai dessa discussão aí de eu tenho que saber conteúdo, eu não posso saber conteúdo, eu tenho que
saber quanto conteúdo você tem, aí fazer uma prova para aferir o conteúdo que você sabe ou não sabe, você tem que decorar. Isso aí eu acho que está com os dias contados, já não acabou, sabe, Débora? Agora sim, quais são as competências que nós precisamos? Que competência que eu preciso para trabalhar na BMC? Aqui, business, o que eu preciso? Preciso ter oratória, preciso saber fazer valuation, preciso saber fazer trabalho em equipe, preciso ter empatia para me colocar no lugar do meu telespectador. Então, nós estamos falando em competências perenes e formar essas competências para que as pessoas se preparem e saibam também acessar o conteúdo em qualquer lugar, fazer curadoria de conteúdo. Esse é o novo mundo que está chegando, sabe? E aí a tecnologia vem para facilitar a nossa vida. Então, se eu puder dar uma opinião aqui, é uma opinião, podemos estar certo ou errado, é apenas uma opinião, nós achamos que esse ensino à distância, esse EAD, surgiu no Brasil para atender os rincões da Amazônia, do sertão brasileiro, na época lá do telecurso, segundo grau, da época do satélite para alcançar lá os interiores, ele, por N questões, ele se perenizou como um EAD unidirecional, assíncrono, de entrega de conteúdo, e com isso um ticket de R$80, R$70. Isso aí é uma modalidade, mas o uso de tecnologia é muito mais do que isso, né? Nós estamos há mais de um ano em home office, usando tecnologia, fazendo reuniões que jamais eram imagináveis serem feitas através do uso de tecnologia. Melhor ou pior? Talvez melhor, talvez diferente. E não necessariamente tem que ser mais barato, tem que ser pior, entendeu? Eu tenho sempre que posso dito que, diferentemente de outros setores, como, por exemplo, a aviação civil, hotéis, restaurantes, que na pandemia fecharam, todos os aviões pararam de voar em determinado momento. Todos os hotéis fecharam em determinado momento no auge da pandemia. Na educação, o que nós vimos foi, no mesmo setor, situações diametralmente opostas. Então, alguns grupos, poucos, como o caso da Anima, que a gente vem há 4 anos investindo na educação híbrida, eu falei aqui do joystick, nós conseguimos aí em 5 dias levar nossos estudantes para suas casas em segurança com educação de qualidade. Esse é um pequeno grupo de escolas. Depois teve um outro grupo de escolas que tentaram fazer isso, mas não conseguiram, porque não se faz do dia para a noite, ou ofereceram um EAD preponderantemente de ticket baixo, com qualidade aderente a essa proposta de valor para um estudante que tinha contratado uma experiência diferente, presencial. E nesse caso, ocorreram insatisfações enormes, discussões de não pagamento, de pagamento por descontos, etc. E um terceiro caso de escolas que fecharam, não deram conta de fechar, da questão de fecharam. E muitas estão assim até hoje. Então, repara só, Alex, telespectadora, reparem só. Mesmo setor, situações diametralmente opostas. Diante desse cenário, nós falamos, olha, tem uma oportunidade aqui para a gente ajudar. Mapeamos aí as praças que a gente atuava, as instituições, classificamos ela em 1, 2 e 3, e oferecemos a esses estudantes, que estavam na iminência de perder os seus diplomas, não abandonarem seus sonhos. Venham estudar conosco. Acolhemos esses estudantes aí para que eles se transferissem para nossas escolas. Alongamos aí o processo de admissão aí ao último minuto que dava para fazer. E com isso nós demos uma contribuição enorme para esses estudantes não perderem aí os seus sonhos. Tá? Então essa é uma reflexão importante para entender e contextualizar o setor. Diante desse cenário, a gente falou, olha, no nosso caso nós temos uma situação na qual nós vamos continuar a prestação de serviço educacional de qualidade em casa, em segurança, Então, olha que coisa interessante. Quando os governos municipais, aí aqui em São Paulo aconteceu isso, que eles anteciparam os feriados para evitar o deslocamento de pessoas, a gente falou, olha, pessoal, não precisamos fazer isso. Nossos estudantes estão em casa, não estão deslocando. Então, vamos manter as aulas para que eles se ocupem, possam ter uma coisa para fazer. Olha que interessante um detalhe aqui do nosso dia a dia, um exemplo, Então, nós fizemos isso aí e ajudamos muitas pessoas.
e a Ânima vai sair fortalecida desse processo. Talvez o grande grupo saia mais fortalecido. Como você falou, não é um momento para comemorar, não tem nada para comemorar, mas a gente saiu muito fortalecido desse processo. Eu tenho algumas visões de futuro, que a companhia vai sair mais forte, vai sair mais ágil, vai sair diferente. Com as escolhas que nós fizemos no passado, se mostrando escolhas corretas, como eu falei, pela educação de qualidade, escolha pela educação híbrida, né, e escolha aí por um modelo educacional que cada vez mais será pelo lifelong learning, ou seja, pela educação do resto da vida. Eu acho que isso é um pouco do panorama que eu posso te falar. Outro ponto que faltou eu falar aqui é, diante dessa constatação de que nós continuaríamos com a prestação de serviço educacional de qualidade, a gente pensou, olha, porém, alguma coisa vai acontecer com a economia. Na época, lá em março, abril do ano passado, pessoas falavam em 2 dígitos de queda de PIB, né? E a gente falou, nós temos que ajudar os alunos para que eles não abandonem seus estudos, né? Não larguem. Então, nós oferecemos várias alternativas de apoio. Contratamos um seguro educacional gratuito para aquele estudante que tivesse aí a sua fonte pagadora em risco. Oferecemos 3, 4 novas alternativas de financiamento para que eles pudessem financiar. Auxiliamos aí também com apoio em renegociações. Demos a mão para quem estava com dificuldade. O nosso sócio aí, Daniel Castanho, liderou aí o movimento do Não Demita, ou seja, que evitou aí milhões de demissões no Brasil. A gente fez um trabalho enorme para que a gente pudesse dar um apoio, que as pessoas pudessem continuar lutando pelos seus sonhos no Brasil melhor. Eu falei aqui do modelo do joystick, falei da educação por resto da vida, falei das UCs, unidades curriculares. Então, nessa avenida, nós visitamos o mundo inteiro, o que tem várias iniciativas, e a gente acha que não tem uma Apple da educação. Não tem alguém que fez a disrupção aí, da educação. Harvard é muito, muito boa em algumas práticas, Stanford é muito boa em outras práticas, existem práticas não reguladas, interessantes, e a gente visitou, trouxe tudo para que a gente achava que fazia sentido para a nossa realidade, e temos hoje um currículo por competências que vai atender mais de 345 mil estudantes. Isso no mundo inteiro, eu não conheço ninguém que tenha um currículo com essa escala por competências. Então essa é uma discussão global. Eu acho que a Ânima está antenada nessa discussão global nessa avenida. Depois tem uma outra avenida que também há uns 3 anos atrás nós percebemos, que é a avenida da prestação de serviço educacional. O que nós percebemos aí uns 3 anos atrás? Que o nosso estudante, a nossa estudante, não estava mais comparando a nossa prestação de serviço com outra escola. Não fazia mais sentido o boleto da São Judas ser melhor ou pior do que o boleto do Mackenzie. A rematrícula da UNA em Belo Horizonte ser melhor ou pior do que a rematrícula da PUC Minas. Eles começaram a comparar com a Uber, com a Amazon, com o Mercado Livre, com essas empresas digitais. Tá? E aí nós iniciamos um processo, uma transformação digital, que é uma jornada de longo prazo. Eu tinha uma meta de, em 2020, uma virada, que tivesse 10 squads. Nós temos 25 squads. Eu acho que aquele organograma das empresas convencionais vai acabar, vai virar tudo squads, grupos de trabalho. Mapeamos as dores dos estudantes e montamos um projeto chamado J2A, Jornada do Aluno Ânima. Nessas dores, nós estamos atacando essas dores através dos squads, da metodologia ágil. Isso é uma longa jornada que eu acho que nós somos pioneiros na educação. Ou seja, a Ânima se transformou também em uma empresa digital. Então, nós trouxemos aí para o nosso conselho de administração pessoas ainda com competências aí de inovação, de transformação digital, para agregar competências aí ao nosso time de gestão. O nosso time de gestão é incentivado pelo conselho, seja pela figura do Daniel Castanho, que é um visionário, seja pelo nosso sócio, pelos conselheiros. A gente é incentivado a estar sempre inovando. A inovação, na nossa interpretação, não é uma área, ela é transversal na companhia inteira. A jornada de transformação digital ela é uma jornada de longo prazo. Nós temos, para você ter uma ideia,
uma vice-presidente de transformação digital, mulher, né, que está aí trazendo aí, essa é a importância que nós damos à transformação digital. Dentro da academia, da nossa área acadêmica, a inovação está presente em todos os aspectos, e eu acho que a grande inovação que deve acontecer também na tecnologia é que ela cada vez mais vai ser humana. A tecnologia cada vez mais será humana. Anotem isso daí. Para vocês terem uma ideia, com 2 semanas que as pessoas estavam em casa estudando aí lá em março de 2020, a gente percebeu que precisávamos cuidar da saúde mental dos nossos alunos, alunas, professores, professoras, funcionários. Nós começamos a oferecer em escala, através de ferramentas de digitais, como essa que estamos usando aqui hoje, meditação, yoga, telemedicina, atendimento psicopedagógico, atendimento psiquiátrico, aikido, uma série de atividades que jamais imaginávamos que a gente poderia oferecer através de tecnologia. E acho que isso aí cada vez mais estará presente em nossas vidas daqui para frente. Infelizmente, o termo EAD no Brasil ficou um termo, não diria pejorativo, mas um termo ligado a uma educação unidirecional, assíncrona, de ticket baixo, de qualidade aderente a essa proposta de valor. Infelizmente. Nós achamos que não se trata mais de se é EAD, se não é EAD. A discussão é o uso maior ou menor de tecnologia para melhorar a nossa vida, né? Para fazer a nossa vida, a nossa relação ensino-aprendizagem ser mais eficiente. Acho que essa é a lógica que está por trás. Então, muita gente está falando, tudo vai virar EAD. Não acredito. E eu sempre digo o seguinte, antes da pandemia, a gente via distorções, como eu falei, a gente se inspirou em outros setores que mudaram isso rapidamente, deu o exemplo do varejo, da Magazine Luiza, mas nós vimos essa distorção na qual o aluno achava que o EAD tinha qualidade aderente a R$90, R$80 o ticket, e achava que o presencial tinha qualidade. E chegávamos a situações na qual o estudante ia para um campus universitário bonito, pomposo, e achava que aquilo lá era qualidade. Isso é uma distorção. E esse aluno, durante a pandemia, o que aconteceu com ele, Alex? Ou ele ficou sem aula, ou ele usou tecnologia. Então, esse estudante que no limite ele achava que um campus bonito, uma sala de aula bonita, e ele ia lá e tinha uma aula num PowerPoint que o professor falava, fechava a porta e ia embora. No limite ele achava que isso era qualidade. Quando veio a pandemia, esse estudante ou não estudou, ou usou tecnologia. E agora, se ele usou tecnologia, ele nunca mais vai deixar de usar tecnologia. Entendeu? Então o mundo vai ser completamente diferente e pouca gente está prestando atenção nisso. Aí que entra a nossa proposta de valor de você poder usar a tecnologia conforme a necessidade individual de cada estudante. Se o Alex tem uma vida mais dinâmica, precisa viajar mais, quer usar mais tecnologia, ele vai poder ter acesso a um produto com mais tecnologia, com qualidade. E vai pagar por isso. E vai aproveitar e desfrutar isso. E vai poder também ter as interações presenciais que são importantes na vida, conforme a sua demanda. Isso é um pouco da lógica híbrida que a gente vê daqui para frente, entendeu? Talvez tenha um espaço grande para o produto. Nós vamos aprender isso com a Laureate agora. A Laureate tem lá uma área digital, Go Digital, que tem dezenas de milhares de alunos, uma proposta mais acessível, com qualidade, com mais de 500 polos, multimarcas. Nós vamos aprender. Talvez tenha um outro mercado que a gente possa oferecer acesso a um produto de qualidade, acessível aí com mais escala. Eu acho que é tudo um aprendizado daqui para frente, mas a gente está aberto a isso, sabe? E aí eu faço algumas reflexões aqui para a gente pensar junto, Primeiro, a educação ela é uma atividade por si só ESG, minha pequena interpretação. A gente está aqui para transformar o país pela educação, para realizar sonhos, para melhorar a vida das pessoas. Então, a nossa atividade fim
ela é uma atividade de impacto social. Primeira reflexão. Nós, desde o começo da Ânima, a gente é uma companhia preocupada com ESG. Na época não chamava ESG, nós criamos lá na primeira instituição educacional do Brasil a assinar o Pacto Global da ONU, prestar contas aí através do relatório Pacto Global. Criamos uma área na época de sustentabilidade, investimos pesado nisso. A nossa governança, desde o primeiro dia, a gente falou, a Ânima tem que ser IPO. Ou seja, o que é ser IPO? É uma empresa que está sempre aperfeiçoando a sua governança para que ela possa se perenizar. Quando não estiver mais aqui, ela vai continuar por 200, 300 anos. Então, a gente vem aperfeiçoando a nossa governança, as práticas ambientais também. Claro, nós não somos uma indústria, nós não agredimos o meio ambiente, mas não temos práticas ambientais, nós formamos pessoas conscientes da questão ambiental nos nossos currículos, que eu acho que o maior impacto ambiental que a gente podia fazer é formar em escala pessoas ambientalmente sensíveis e conscientes. Ou seja, a gente tem N alternativas de práticas que mostram aí o ESG presente na nossa companhia. Temos agora uma área de ESG Report, liderada pela Marina Gelman, nossa executiva aqui de conta. E essa área vai cada vez mais prestar contas, porque a gente também tem que mostrar o que faz, né? Tem que prestar contas corretamente. E esse foi o Marcelo Bueno, CEO da Ânima Educação, trazendo mais informações aí sobre a companhia, além das expectativas também para o setor. E, aliás, olha, eu já estou vendo aqui o Peter Santana, que você está aqui acompanhando aqui a nossa transmissão. Olha, o Peter Santana está pedindo, Alex, para poder a gente trazer aí do setor educacional, se puder, né, um overview sobre Cogna no cenário atual. Peter, fica tranquilo, aqui já está anotada a sua sugestão. Amanhã a gente promete trazer aqui um panorama. O Alex vai trazer aqui com mais detalhes esse case aqui para você, para trazer mais detalhes aí também sobre Cogna para você, tá? E aqui tem uma pergunta para o senhor Alex André. Alex, o Ramos estava assistindo a gente aqui ontem e ele viu aqui a análise de BR Properties e disse que você comentou sobre o nível de dívida alta. A dúvida do Ramos é a seguinte: se esse nível não é tão comum no setor, as empresas conseguem uma boa margem mesmo com dívida? Olha, Débora, é bem interessante, muito obrigado, Ramos, pela pergunta. Se você olhar, né, no gráfico que nós colocamos ontem, inclusive até lá no portal, né, do BMC News, você consegue também visualizar novamente a nossa análise. Como você observou, realmente a relação entre dívida líquida por EBITDA, historicamente, né, a companhia está em linha, ou seja, o tamanho da dívida com a geração de caixa, né, ou seja, o pagamento da dívida está equacionado em relação ao histórico da companhia, mas, ao mesmo tempo, a gente está vendo novas notícias, inclusive até saiu uma notícia ontem, né, que a BR Properties vendeu 20%, né, do complexo JK, né, que é a Torre B ali, para um fundo imobiliário, né, que é o VBI Prime Properties, né, que é o PVBI 11, né, representado pelo BTG Pactual, um pouco mais de 184 milhões de reais, equivalente a um pouquinho mais de 30 mil reais, né, o metro quadrado por ABL, né, área bruta locável. Então a companhia ela vem fazendo, né, esse trabalho também, né, de vendas de ativos, justamente também para ter uma maior geração de caixa, ao mesmo tempo ter uma posição de caixa mais robusta, né, e ao mesmo tempo também trazer um portfólio cada vez mais diversificado, né, como a gente trouxe ali também ontem. Tem um portfólio também, a maior parte em escritórios AAA, inclusive até o complexo JK é representado por isso, e também outros tipos de escritório, também a parte logística que representa o portfólio menor da BR Properties. Então, ou seja, continuando, né, a resposta a gente deve aí principalmente à venda de ativos, né, ou seja, para fortalecer o caixa da companhia, como a gente observou um fato relevante ontem, e também, ao mesmo tempo, a companhia está preparada para o avanço da vacinação e, ao mesmo tempo, diminuir a vacância física e, consequentemente, a vacância financeira, Débora. Maravilha, então tá aí a resposta dada para o Ramos, e amanhã, prometido aí ao Peter Santana, a gente traz aqui mais detalhes de Cogna para vocês. Além disso, teremos aqui a Melnick também ao vivo para poder falar um pouco mais sobre esse setor, né, também aqui, né, Alex? Então, aguardem amanhã, tem muito mais BMC Business para vocês, mas por enquanto a gente vai ficando por aqui, né, Alex? É isso mesmo, Débora, as novidades estão apenas começando, né, diversas empresas aqui da Bolsa, e também, claro, alguns IPOs recentes, tem a Melnick, também é uma empresa que veio na Bolsa recentemente. Então, a gente vai falar aqui das principais companhias sempre aqui na BMC Business, não perde, também está sempre no nosso portal. Débora, quero aproveitar para agradecer a todo mundo que nos acompanha, inclusive até as perguntas aqui do chat, e também agradecer toda a equipe da BMC News. Um grande abraço e até amanhã, Débora. Com certeza, é isso aí, a gente nada seríamos aqui sem a audiência de cada um de vocês que estão aqui sempre com a gente. Muito obrigada, Alex. E é isso aí, eu vou ficando por aqui, lembrando que você também pode acompanhar as notícias do mercado nas redes sociais da BMC News pelo nosso Instagram, @bmc.news, e também
também pelo nosso portal que já está no ar, com atualização minuto a minuto, com tudo o que está acontecendo no mercado nacional e internacional, porque só aqui na BMC você tem informação que gera valor. Eu sou Débora Oliveira e estou de volta amanhã. Vou ficando por aqui, mas você continua na nossa programação com o Daniel Morales e o Rafael Lara no BMC Now. Obrigada pela tua audiência. Tchau, tchau.